Shalom, shalom, a bondosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para trazer um pequeno ensinamento para a igreja, né? Para a igreja IPC, que é o ministério ao qual eu pertenço, e também os demais irmãos, porque eu creio que só existem duas igrejas, né? A falsa e a verdadeira. A igreja do Senhor Jesus é aquela que foi comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Jesus não deixou duas igrejas, ele deixou uma só. Amém? Igreja não é nome, igreja não é placa, igreja é o corpo do Senhor Jesus. Amém? Mas alguns irmãos têm me perguntado constantemente o que é o discipulado, como que funciona, né? Porque nós postamos bastante alguns vídeos para a internet e alguns irmãos perguntam como que é feito, o que que é. O discipulado, irmãos, ele é um pequeno grupo de irmãos que promove crescimento para o Reino de Deus, promove conhecimento, né? Onde ali cada discípulo ele aprende a gerar discípulos, né? Porque essa tarefa de fazer discípulo foi dada aos discípulos, foi dada para todos aqueles que são discípulos. Então isso é uma responsabilidade e uma gratificação imensa. A pessoa, Jesus Cristo, pedindo para você gerar discípulos, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é forte. Amém? Apóstolo, onde que está escrito isso, né? Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Fala o seguinte. Eu estou explicando, amados, porque tem muitos irmãos que me perguntam o que é discipulado, como fazer discipulado. E se você estiver em qualquer lugar do mundo, se você é um discípulo do Senhor Jesus, você pertence à igreja do Senhor Jesus. Amém? Mateus 28, versículo 18 e 19, fala assim: E chegando-se Jesus, disse aos discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo está confirmando que toda autoridade foi dada a ele. E só alguém que tem autoridade pode enviar alguém com autoridade, não é assim? Só alguém que tem pode dar. Então Jesus Cristo deu autoridade à igreja para gerar discípulos. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Portanto, Jesus Cristo falando para os seus discípulos, portanto, ide, ou seja, vão, né? Vão, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vão, façam discípulos, vão, preguem a palavra, batizem aqueles que o receberem, né? Como está lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos que o receberem, né? Como filho de Deus, como o verbo que se fez carne, eles serão filhos de Deus, não da carne, né? Mas do Espírito, do sangue, né? Que foi gerado pelo Cordeiro de Deus. Então, todo discípulo é gerado por Jesus, ele é gerado pelo Cordeiro de Deus, são renovados pelo Senhor Jesus. Amém? Eu não estou falando de algo teológico, eu estou falando de algo na prática, na prática. O evangelho é muito simples, não precisa ninguém complicar. E Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pronto. Isto aqui é a base da igreja, é a missão da igreja, é a base do discipulado. Então, se você é um cristão e você deseja fazer discípulo, né, é através disso aqui. Primeiro, você crer na pregação naquilo que aconteceu com você. Segundo, depois que você crer, né, que você recebe ao Senhor Jesus, aí um ministro do Evangelho, ele vai te batizar, né? E quando a gente recebe ao Senhor Jesus, a gente não tem mais a decisão, eu quero, eu não quero, eu penso, eu não penso, não. Uma vez que, preste bem atenção, uma vez que você recebe ao Senhor Jesus, que você quer obedecer, você vai fazer conforme Ele manda. E Ele mandou te batizar, então você chega para o ministro, o pastor, ou o presbítero, né, o ancião, eu quero me batizar. Eu já decidi, eu quero Jesus na minha vida. Então, isso é uma ordem. Então, e o ministro vai te orientar, claro, e vai descer você as águas, vai fazer o batismo. E a partir daquele momento, né, você tornou-se um discípulo do Senhor Jesus. Ali agora você vai crescer, vai amadurecer. E conforme você vai crescendo e vai amadurecendo,
você vai ensinando as pessoas que estão chegando. E aí torna-se um discípulo gerando outro discípulo, um discípulo gerando outro discípulo. Todas as vezes que eu olho para o discipulado, eu lembro de Jesus na casa de Mateus, né? Jesus olhou para Mateus, amou a alma de Mateus. Depois Jesus evangelizou Mateus. Depois que Jesus evangelizou Mateus, que Mateus o recebeu, o que Jesus fez? Ali com certeza Jesus, os discípulos batizou, né? Na Bíblia não fala que foi Jesus, mas deve ter sido os discípulos que batizaram Mateus. E após o batismo de Mateus, Mateus começou a aprender com Jesus a ser um bom discípulo. E o que é interessante é que quando Jesus ele estava na casa de Mateus e estava ali com os seus discípulos, né? Mateus foi e chamou outros amigos. Isso é o discipulado. É você ir na casa de alguém que quer o Senhor Jesus e levar o evangelho àqueles que estão perdidos. O discipulado, o foco do discipulado, irmãos, é os perdidos. É você ir na casa onde está o perdido e você evangelizar aquelas pessoas. Isso é o foco do discipulado. É os perdidos, amém? É atrás das almas. Porque só, irmão, só um discípulo pode gerar outro discípulo. Não tem como. Satanás não gera discípulo. O perdido não gera discípulo do Senhor Jesus. Só um discípulo vai gerar discípulos. Amém? Então, o discipulado, como eu falei, ali 3 ou 4 ou 5 irmãos que já são cristãos, tá? Eles se reúnem, eles vão na casa, ele pode começar na casa dele ou pode começar numa outra casa. E ali eles vão com algumas lições, eles fazem oração, eles jejuam, né? Eles entregam aquele ambiente ao Senhor. E ali eles começam a orar e pedir para que o Senhor possa dar sabedoria, quem são os perdidos, quem eles vão convidar. E eles sentam então, convidam aquelas pessoas e compartilham ali um momento de fé, fala da palavra de Deus aqui, ó, fé, ó, unção e comunhão. São as 3 palavras que a gente sempre fala que vai estar dentro do discipulado, né? A fé através da palavra, a unção através da oração e a comunhão através do amor pela alma, a comunhão através do amor pelo Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo por nós, comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos e assim por diante. Os irmãos sabem que são os 3 pilares que a igreja primitiva ela vivia, né? Alimentando a fé, buscando o Espírito Santo, tendo comunhão entre os irmãos. Então, o discipulado, além de você ganhar almas, além de você fazer tudo isso, o que ele gera para o crente? Ele gera uma capacitação para cada discípulo. Porque ele não só ganha a alma, ele é capacitado pelo Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus vai capacitá-lo para que ele possa gerar mais almas. Isso é fato. Seja sincero, se você tem algo para alguém e alguém está trabalhando para você, o que você vai fazer com ele? Você vai dar recursos para os trabalhadores. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Assim como o Pai o enviou, né? Ele também enviou os discípulos, e os discípulos enviaram outros discípulos. Aí, a igreja do Senhor Jesus, ela foi gerada ali, através do Senhor Jesus Cristo, e ela vem crescendo, já faz mais de 2000 anos, amém, queridos? E só a igreja pode enviar alguém, porque a igreja foi enviada. Por que a igreja envia um pastor? Por que a igreja envia um missionário? Por que a igreja envia um apóstolo? Por que a igreja envia um discípulo? Por que a igreja envia um evangelista? Por que a igreja estabelece um ancião? Por que a igreja envia um presbítero? Porque ela foi enviada, então só alguém que tem autoridade pode enviar. Então Jesus Cristo disse, ó, eu vos dou o poder. A quem? A igreja. Começou com os discípulos enviaram outros discípulos, e foi vindo. E assim por diante, amém? Então se você é um discípulo do Senhor Jesus, a igreja te envia e você vai gerar outros discípulos. Então discipulado, além de você ganhar almas, ele torna-se uma capacitação para cada discípulo. Né? Para que ele possa gerar outros discípulos, ensinar outros discípulos. Sabe por quê, queridos? Preste bem atenção. A Bíblia fala que cada cristão ele é um sacerdote. Cada cristão, cada discípulo, ele é um sacerdote do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui na terra.
ele é ministro do evangelho das boas novas, onde ele for. Então você, igreja, quando eu falo que só existe duas igrejas, a falsa e a verdadeira, eu não estou falando de organização. Presta atenção, existem várias organizações. Organizações é bênção, organizações é de Deus. O templo é bênção, o templo é de Deus, né? Porque não tem como a gente se reunir com 40, 50, 100 pessoas numa casa. É óbvio, né? Duh. Então, o templo, o problema é a religiosidade. Religião é coisa de demônio. A organização não. A organização é bênção. A nossa chama a Igreja Paixão de Cristo. Nós temos outras igrejas assim, não vou ficar falando. Então, assim, cada organização é um grupo de irmãos que, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de adorar o Senhor Jesus com liberdade, com simplicidade de coração. Amém? Religião é coisa do diabo. O religioso, ele oprime as pessoas, ele coloca fardos que nem ele consegue levar. Isso é religião. Agora, a organização não. A organização, Deus gosta das coisas organizadas, das coisas bem feitas. Por exemplo, eu estou aqui gravando o vídeo, aqui eu coloquei aqui uma luminária aqui, eu estou com a camiseta aqui, né? Eu estou com a Bíblia aqui. Isso aqui eu estou tentando ser o mais organizado possível para poder transmitir e te ensinar algo legal. Amém, queridos? Então, cada cristão, ele é um ministro do Evangelho, amém? E você é um ministro do Evangelho na sua simplicidade. Mas, apóstolo, eu não sei ler, mas você sabe amar, você sabe abraçar, você sabe levar o Evangelho. O Evangelho, irmão, está aqui, ó, dentro de você. Não é palavras que faz você viver o Evangelho. O Evangelho é pela fé. O Evangelho, irmãos, é algo que está dentro de cada cristão. Nem todos os cristãos daquela época sabiam ler, mas eles levavam o Evangelho a toda criatura. O Evangelho a gente prega a todo tempo e, se possível, fala alguma coisa. Então, é lindo o Evangelho. Amém? Resumindo, o modelo de discipulado, deixa eu voltar aqui porque senão eu me empolgo. O modelo do discipulado, irmãos, começou com Jesus, né? Jesus Cristo ali com um ou dois discípulos, depois um chamou o outro, e Natanael ali, depois também foi chamado, e Jesus Cristo então deu uma revelação maravilhosa. E a gente vê que ali juntou-se 12, e depois juntou-se 70, e Jesus Cristo enviou 70. Lá na frente Deus chamou outras pessoas, né? E a igreja foi crescendo, e assim juntou-se. Então, o modelo de discipulado começou com Jesus. E a igreja primitiva, ela se reunia nas casas, se reunia nos lares. Irmãos, qual a diferença entre reunir e pregar nas casas? Existe uma diferença muito grande, viu? Muito grande. Preste bem atenção. Pregar nas casas, ou ir de casa em casa, ou pregar nas praças, isso aí é você ir. Agora, você ter um ambiente, um local para você se reunir, aquilo é o discipulado, onde vocês, então, se reúnem e, então, de alguma forma, pregam o Evangelho. Em Atos, capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque somente, irmãos, um apóstolo pode levar realmente a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo ele veio, ele foi o primeiro apóstolo. Depois ele enviou mais 12, depois enviou mais 70. Depois chamou Paulo e Silas e Timóteo, também chamado de apóstolo. Então, assim, irmãos, hoje, né, a doutrina ela já está formada. Nenhum apóstolo, nenhum pastor vai inventar nada. Já está pronta, a palavra de Deus já está pronta. Nós somos edificados na doutrina dos apóstolos. Amém? E o primeiro apóstolo foi Jesus. As pessoas se acham que é a doutrina dos apóstolos, dos 12. Não. A doutrina da igreja é edificada em Cristo. Ele é a pedra fundamental. Os apóstolos apenas repetiram o que ele ensinou. Eu apenas repito o que ele ensinou. Você vai repetir o que Jesus ensinou. Amém? Não existe nada de novo. Jesus Cristo já deixou tudo pronto para nós. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, na comunhão ali,
Isso aqui é um discipulado. Se você pegar, por exemplo, o 46, fala assim, perseverando unânimes, todos os dias. Eles iam no templo, ó, preste bem atenção, no templo, não é errado você ir no templo, tá bom? E partindo o pão em casa, ou seja, eles iam no templo, ali para ter uma comunhão, pregar o evangelho, ouvir as escrituras, né? Mas em casas também eles partiam o pão, ali em pequeno grupo, em casas separadas. Primeiro porque naquela época a igreja não podia sair pregando o evangelho como nós temos essa liberdade aqui. Mas é bênção do nosso Senhor hoje a gente fazer isso aí. Amém? Então, eles partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, queridos? Então, isso aqui é o discipulado. O discipulado é um grupo de irmãos que se reúne em casa e ali um canta, outros lê uns salmos, outros lê um capítulo da palavra de Deus. Então, se você deseja conhecer mais, ou como fazer, ou se você quer fazer na sua casa, quer experimentar, você pode me chamar no particular, a gente tem um material, a gente envia para você dar uma olhada, você adapta aí da melhor forma possível. Queridos, olha só, quando o Senhor Jesus me chamou, Ele não me chamou para mim só gerar frutos, me chamou para me passar, ensinar aquilo que eu aprendi, e aquilo que você aprendeu, você também vai ensinar para outros. Isso aqui não é eu que eu sou chamado, que eu sou especial, não. Preste bem atenção, todo discípulo, ele gera discípulo. Isso aqui é fato, irmãos, é simples. O evangelho é muito simples, não precisa complicar. Não é com a luz, apareceu uma luz, que o apóstolo Eleazar, esquece isso. A pedra que as pessoas rejeitaram foi o Senhor Jesus. E Ele é a pedra principal. Ele é a coluna, Ele é o sustento da igreja. Ele trouxe a fé verdadeira, Ele trouxe o Espírito Santo, a unção, Ele trouxe a verdadeira comunhão com o Pai e com os irmãos. Amém? O mundo estava tudo bagunçado. E Ele veio e fez isso. Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, se você deseja aprender um pouquinho mais, o discipulado pode ser feito presencial, com 2, 3, 4 irmãos, ou com uma pessoa só, não tem problema, ou pode ser feito online também, amém? A maior missão da igreja é os perdidos, e o foco do discipulado é os perdidos. O foco do discipulado é os perdidos, amém? E quem que é a igreja? Quem que é a igreja que vai atrás dos perdidos? Você é a igreja, eu sou a igreja. Igreja não é organização. Igreja não é o templo. Igreja somos nós. Nós somos o templo. Preste bem atenção. Isso não quer dizer que o templo é errado. Não tem nada a ver. A igreja vai ao templo. Amém? Isso não quer dizer que a organização é errada. Não. Deus ama ser organizado. Mas você é a igreja. E só a igreja consegue ir aos perdidos, amém? E só um discípulo pode gerar outros discípulos. Isso pode ser feito no templo e em casa, amém? Beijo no coração, shalom, que eu creio que expliquei. Qualquer dúvida, os irmãos podem estar me perguntando, amém? Nós temos algumas lições e pode ser adaptada aí no seu conhecimento. É bênção pura, amém? Inclusive, nós temos uma escola, né? Um treinamento para líderes. Bom, irmãos, tudo isso é em prol do crescimento do reino de Deus. Amém? Beijo no coração. Isto é discipulado. Pequeno grupo que se reúne para ganhar almas. É a capacitação para que um novo discípulo possa ser maduro e gerar outros discípulos. Amém? Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo.